Quando minha mãe disse que eu estava de castigo, ela não imaginou que aquele seria o último jantar em família. Meu nome é Luísa Souza, tenho 27 anos e nunca achei que ouviria a palavra castigo sendo usada contra mim depois de adulta. Mas naquela noite, minha mãe, Esther, disse exatamente isso. E disse com a firmeza de quem acreditava que ainda tinha total controle sobre mim. Só que a verdade é que aquela frase foi o gatilho do fim. Não só do jantar, mas de tudo o que segurava nossa família há mais de 8 anos. A noite tinha começado como todas as outras. Minha mãe montando a mesa como se fosse receber uma comitiva de autoridades. Meu pai, Moisés, sentado na ponta da mesa polindo o relógio que adorava exibir. E Berenice, minha cunhada de consideração, tirando fotos de tudo como se morasse num palácio. A casa inteira brilhava. Piso encerado, toalha nova, guardanapos dobrados com anel dourado, tudo impecável, tudo impecavelmente falso. Eu cheguei atrasada, e isso já bastou para o ambiente mudar. Luísa, você sempre faz a gente esperar, disse Esther, sorrindo sem mostrar os dentes, o sorriso que só aparecia quando ela estava irritada. Eu apenas respondi, o trânsito estava complicado. Mas ela continuava olhando para mim como se eu tivesse cometido um crime imperdoável. Durante o jantar, a conversa ia e vinha entre fofocas, planos de viagens e reclamações sobre como as contas estavam pesadas ultimamente. Eu permanecia calada, escolhendo as palavras com cuidado. Sabia que, naquela família, silêncio era mais seguro do que sinceridade. Mas tudo mudou quando Berenice pigarreou, ajeitou os ombros e puxou uma pasta bege de dentro da bolsa. Eu já conhecia aquele movimento. Já conhecia aquela pasta. E já sabia que vinha bomba. Lu, querida, é só assinar isso aqui para liberar o processo do Moisés. Ele precisa dessa aprovação e, como sempre, você é quem sabe lidar com essas coisas mais técnicas. Eu puxei a pasta, abri devagar e comecei a ler. A cada linha, minha respiração ficava mais pesada. Eles realmente achavam que eu assinaria aquilo? Aquilo que transferia, na prática, todo o controle de um projeto importante, um projeto meu, para meu pai e para a eterna protetora dele, minha mãe? Respirei fundo. Fechei a pasta, empurrei de volta para o centro da mesa e disse a palavra que mudou tudo. Não. O silêncio tomou o espaço como uma sombra. Moisés arregalou os olhos. Berenice segurou o ar. Mas Esther, Esther, deu um tapa seco na mesa e se levantou com a autoridade de quem achava que me moldou por completo. Luísa Souza, você está de castigo. Vai para o seu quarto agora e só sai de lá quando tiver aprendido a respeitar sua família. A palavra ecoou pela sala como um trovão. Castigo, com quase 30 anos. Depois de anos bancando cada despesa daquela casa, enquanto eles viviam num conforto que não era deles. Moisés riu nervoso, como se aquilo fosse engraçado. Berenice sorriu com o encanto da boca, achando que eu seria humilhada ali mesmo. Eu olhei para minha mãe. Olhei de verdade. E percebi que não havia mais nada em mim que obedecesse àquela voz. Tudo bem, respondi calmamente. Esther cruzou os braços, achando que tinha vencido. Achando que mais uma vez eu recuaria. Ela não percebeu o que eu percebi. O tudo bem dela era submissão. O meu era liberdade. Eu me levantei, subi as escadas com passos lentos e fechei a porta do quarto. Mas não para ficar de castigo. Não para refletir. Não para pedir perdão como ela esperava. Fechei a porta para ir embora. Arrumei rapidamente o pouco que era realmente meu. Um notebook, algumas roupas, documentos e uma pequena caixa com lembranças de quando eu ainda acreditava que aquela casa era minha também. Às 2h11 da manhã, abri meu laptop e iniciei a libertação definitiva. Encerrei todas as transferências, todos os pagamentos automáticos, todos os cartões adicionais, todos os agendamentos.
Cada conta que mantinha aquela casa viva por trás da cortina da ilusão foi desligada com um clique. E então, escrevi o e-mail que encerraria 8 anos de abuso financeiro silencioso. A partir de hoje, encerro todo o apoio financeiro e administrativo. Não me procurem. Luísa. Nada mais. Simples. Direto. Final. Peguei as chaves do meu carro, um carro simples, muito diferente dos que eles usavam, deixei a chave da casa sobre a mesa da cozinha e saí pela porta dos fundos para evitar o melodrama que certamente viria se eles acordassem. A rua estava silenciosa, o vento frio batendo em meu rosto. Era a primeira vez em muito tempo que eu sentia paz. Eu estava no meu loft simples, sentada no chão com uma xícara de café quente entre as mãos, quando o relógio marcou 3h07 da manhã. Foi nesse exato minuto que os sistemas confirmaram. Todos os pagamentos estavam oficialmente cancelados. A casa dos meus pais, sustentada durante anos como um teatro de luxo, tinha acabado de perder sua base. E aquela base era eu. A sensação foi estranhamente tranquila. Nenhuma culpa, nenhuma dúvida, nenhum arrependimento. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava apagando incêndios que não eram meus. Enquanto o sol ainda não havia nascido, meu celular vibrou. Era uma mensagem curta de Amadeu, meu sócio e único que realmente sabia quem eu era por trás da imagem discreta que eu mantinha. O plano começou, segura firme. Eu apenas respondi: tô pronta. Mas do lado de lá, na casa onde cresci, a madrugada estava prestes a se transformar num pesadelo. De acordo com o que Amadeu me contou depois, o caos começou por volta das 7 da manhã, quando minha mãe, Esther, subiu as escadas com toda a pose de autoridade para resolver a situação comigo. Ela abriu a porta do meu quarto com a força de quem estava pronta para um discurso interminável e deu de cara com um vazio. Nenhuma roupa, nenhum notebook, nenhum perfume, nenhum rastro de que eu ainda vivia ali. E a expressão dela, segundo o Amadeu descreveu, foi a mistura perfeita de choque, raiva e medo. Porque pela primeira vez, ela percebeu que talvez não tivesse tão no controle quanto sempre acreditou. Berenice apareceu logo atrás, com o celular na mão, pronta para registrar mais um drama. Ela congelou ao ver o quarto vazio. Meu pai, Moisés, veio logo depois, já reclamando alto. O que essa menina pensa que está fazendo? Mas antes que alguém tivesse tempo de absorver qualquer coisa, a campainha tocou. Trent, o advogado, o mesmo que por anos serviu minha família até perceber que quem sustentava tudo era eu, entrou com uma expressão séria e uma pasta preta debaixo do braço. Era cedo demais para uma visita casual, e todos sentiram isso. Preciso falar com vocês imediatamente. Minha mãe cruzou os braços irritada. Trent, a Luísa está fazendo drama de novo. Ela vai voltar para o lugar dela. Eu só preciso que ela pare de desafiar a família. Trent ergueu o olhar devagar e disse uma frase que parecia um soco no estômago. Dona Esther, a Luísa não vai voltar. E a partir desta madrugada, ela encerrou todos os vínculos financeiros com esta casa. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Berenice soltou um gritinho abafado. Moisés ficou ruborizado, como se tivesse prestes a explodir. Esther simplesmente parou, completamente imóvel. Trent então abriu a pasta e colocou vários documentos sobre a mesa. Esses são comprovantes das transferências que ela fazia mensalmente: hipoteca, condomínio, carros, viagens, cartão adicional, contas atrasadas, reformas, tudo. Tudo. Aquela palavra ecoou nas paredes da sala. Moisés gritou: Isso é um absurdo! Ela não pode simplesmente nos deixar à míngua. Ela pode, e fez, porque nunca foi obrigação dela. Moisés arregalou os olhos, e minha mãe sentiu as pernas fraquejarem. Mas ela nunca disse nada, murmurou quase sem voz. Trent respirou fundo antes de responder.
Ela nunca disse porque sabia que se falasse, vocês chamariam de frescura, ou diriam que ela devia gratidão, ou que ela estava exagerando. Ela escolheu o silêncio para evitar conflitos. Berenice, sempre a mais ácida, rebateu. Então ela nos abandonou, é isso? Trent virou o rosto devagar para ela e respondeu. Ela se protegeu. Não é abandono quando você deixa de sustentar quem só te procura para pedir mais. Enquanto isso, eu segui a minha manhã normalmente. Fiz café, tomei banho, liguei meu computador e comecei a revisar as atualizações dos projetos da empresa. No fundo, eu sabia que aquela calma era temporária. O furacão emocional na casa do Souza estava apenas começando. Às 9 da manhã, Amadeu me ligou. Luísa, eles estão entrando em colapso. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos absorvendo a frase. Não porque estivesse surpresa, mas porque, no fundo, eu sabia que aquele colapso não era culpa minha, era consequência. Na casa da família, a destruição emocional escalava por minuto. Moisés começou a ligar para bancos exigindo explicações, mas cada retorno era pior que o anterior. O cartão está bloqueado, o limite foi revogado, a conta adicional foi encerrada, as parcelas estão vencidas. Berenice tentou usar o carro dela. O banco já tinha emitido ordem de busca. Ela surtou. Começou a discutir com minha mãe, acusando-a de provocar a revolta da Luísa. Esther, pressionada, fez o que sempre fazia. Culpou a mim. Ela está fazendo birra. É só trazer essa menina de volta para o lugar dela. Moisés gritou. E como? A casa era sustentada por ela. Você sabia e nunca disse nada. O choque nos olhos de Esther foi instantâneo. Pela primeira vez, ela percebeu que nem o marido sabia o quanto dependiam de mim. E, talvez, pela primeira vez, ela sentiu vergonha. E eu? Eu estava sentada na varanda do meu loft, sentindo o vento na pele e percebendo que o peso de anos finalmente tinha saído dos meus ombros. A queda dele estava começando, mas a minha libertação também. A tarde daquele sábado marcou o início de algo que ninguém da minha antiga casa estava preparado para enfrentar: a realidade sem mim. Durante anos, eles viviam sem perceber, ou sem querer perceber, que cada luz acesa, cada luxo exibido e cada status cultivado dependia do meu trabalho, do meu silêncio e do meu esforço. Só que agora, cada pilar estava ruindo. Eu estava sentada no sofá do loft, com o meu computador no colo, quando Amadeu enviou a primeira atualização do dia. As notificações começaram a chegar. Eu fechei os olhos por um instante. Sabia exatamente o que isso significava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Esther caminhava pela casa como quem tenta acordar de um pesadelo. Abraçava os braços, respirava fundo, repetia frases sem sentido. Isso não pode estar acontecendo. Não pode. Ela não faria isso. Berenice, mais prática e menos sensível, abriu a conta conjunta pelo celular e quase deixou o aparelho cair. Esther, a conta tá zerada. Zerada, não tem nada. O rosto da minha mãe ficou branco. Era como se finalmente entendesse o que significava a minha ausência. Mas Moisés, ao ouvir aquilo, deu um soco na mesa. Impossível! Isso deve ser erro bancário. A Luísa sabe que dependemos dessa conta. Berenice o encarou, quase rindo de nervoso. É justamente por isso que ela encerrou tudo, Moisés. Depender dela virou uma obrigação. A discussão começou e cada um tentava empurrar culpa para o outro. Você mimou ela demais, gritou Moisés. E você sempre escondeu suas dívidas, rebateu Esther. Ah, claro, agora a culpa é minha, disparou Berenice. O clima estava tão carregado que parecia que o ar tinha ficado mais pesado. E então, a campainha tocou novamente. 2 agentes uniformizados, seguidos por um oficial da justiça, entraram com papéis nas mãos. Senhor Moisés, estamos aqui para proceder com um aviso de cobrança imediato relacionado ao financiamento atrasado. O banco deu 48 horas para regularização. Minha mãe levou a mão ao peito. Berenice argalhou os olhos. Moisés empalideceu. O oficial continuou.
Caso o pagamento não seja efetuado, a próxima etapa será a visita da equipe de inventário para a avaliação dos bens. Esther, com a voz trêmula, perguntou: Mas alguém deve ter pago isso. Sempre alguém paga. Foi aí que o oficial completou. A responsável pelos pagamentos anteriores retirou seu nome de todos os registros e cancelou as autorizações. Agora, a responsabilidade é exclusivamente de vocês. O mundo deles caiu naquele instante. E enquanto isso acontecia, eu estava em uma videoconferência importante com a equipe da empresa, analisando um novo contrato. Meu rosto aparecia em uma pequena janela da tela. O restante da equipe falava animadamente sobre números, estratégias e metas. Era como se eu tivesse duas vidas paralelas, a vida da construção e a vida da renúncia. Quando a reunião terminou, Amadeu me ligou imediatamente. Luísa, você não tem noção. Tá tudo desmoronando. Eu imaginava. Não tinha como imaginar isso. Eles estão em pânico total. Eu respirei fundo. Mas o que eu não esperava era a frase que viria em seguida. Lu, sua mãe tá dizendo que você a traiu, que virou as costas para a família. Meu peito doeu por um segundo. Não por culpa, mas por constatar o quanto ela realmente nunca me entendeu. Eles não percebem que o abuso não foi meu. E enquanto isso, na casa dos Souza, a tempestade emocional continuava. Berenice tentava ligar para bancos, pedindo prazos. Ninguém dava. Moisés tentava negociar com conhecidos. Ninguém aceitava. Esther caminhava pela casa como quem tenta acordar de um pesadelo, mas não havia saída. Foi então que ela decidiu fazer algo que sempre fazia quando queria recuperar o controle. Tirou do armário uma caixa de fotos antigas. Espalhou todas na mesa, na esperança de encontrar uma Luísa antiga. A Luísa que se sacrificava, que cedia, que suportava. Ela segurou uma foto minha com 8 anos. Eu estava sorrindo, orgulhosa de um desenho que eu tinha feito para ela. Lembro daquele dia. Lembro do carinho que eu esperava receber e não recebi. Esther apertou a foto contra o peito e disse: ela devia ser grata. Tudo o que eu fiz. Mas foi interrompida pela voz firme de Berenice. Fez nada. Quem sustentou isso aqui foi ela. Você se acostumou a mandar. O salão ficou gelado. Esther ficou estática, como se a verdade tivesse finalmente sido dita em voz alta. No fim da tarde, o caos ganhou um novo capítulo. O carro de Berenice, aquele que ela exibia como se fosse um troféu, foi rebocado diante de todos os vizinhos. Ela tentou argumentar, gritar, implorar, nada funcionou. O motorista mostrou o documento. Transferência suspensa, pagamentos atrasados, ordem para recolhimento imediato. Esther assistiu à cena em silêncio absoluto. Moisés virou o rosto com vergonha. Berenice chorava como se o chão tivesse sumido. E no meio de toda aquela desordem emocional e financeira, só uma coisa era clara. Eles só sentiam falta de mim agora porque perderam o que eu dava, não porque perderam quem eu era. À noite, Amadeu me mandou outra mensagem. Sua mãe está dizendo que você destruiu a família. Eu apenas respondi: não destruí. Tirei o alicerce falso. Agora aparece o que sempre estava quebrado. E enquanto a casa deles afundava como um barco cheio de buracos, eu estava sentada no meu sofá, tranquila, respirando pela primeira vez sem sentir o peso nas costas. Eles estavam desesperados. Eu estava finalmente livre. O domingo amanheceu silencioso, quase irônico. O tipo de silêncio que parece zombar do caos do dia anterior. Enquanto eu fazia café, percebi que havia dormido profundamente, talvez pela primeira vez em anos. Não havia pressão, não havia cobrança, ninguém batendo na porta do meu quarto exigindo algo. Só eu, meu loft, meu trabalho e uma liberdade que ainda estava aprendendo a reconhecer. Mas, para minha antiga casa, o amanhecer trouxe apenas um lembrete cruel da nova realidade. A conta de energia tinha sido suspensa durante a madrugada. Esther acordou com o barulho do disjuntor sendo desligado lá fora. Moisés desceu as escadas tropeçando, irritado. Berenice gritava do quarto.
Wi-Fi caiu! Mãe, o que está acontecendo? O funcionário da companhia de luz explicou com um tom quase mecânico. Falta de pagamento. São 3 meses acumulados. Esther, desesperada, tentou justificar. Mas alguém sempre cuidou disso, deve ter havido um engano. Ele apenas respondeu. A responsável pelos pagamentos retirou a autorização de débito automático. Agora é com vocês. E foi assim que eles passaram a manhã. Sem luz, sem internet, sem carro, sem dinheiro e sem desculpas. Enquanto isso, eu me preparava para almoçar com Amadeu num restaurante simples, mas aconchegante. Ele chegou esbaforido, como quem vinha carregando um segredo quente demais para segurar. Luísa, você não vai acreditar. Eu respirei fundo. Amadeu, com a minha família eu acredito em tudo. Ele sentou, jogou o celular na mesa e exibiu uma foto. Minha mãe, Esther, em frente ao portão de casa, vestida com uma expressão entre derrota e determinação. Eles estão preparando um jantar, ele disse. Eu franzi a testa. Um jantar? O jantar da reconciliação, segundo sua mãe. Senti um arrepio subir pela espinha. Claro que ela faria isso. Claro que tentaria transformar a situação em espetáculo emocional. Amadeu continuou. E eles estão arrumando a mesa, acendendo velas com lanternas de celular porque estão sem energia. E sua mãe está dizendo que esse será o jantar que vai restaurar a ordem na família. Eu fechei os olhos. Restaurar a ordem. Ou seja, voltar a me controlar. Não, não dessa vez. À tarde, meu celular começou a tocar sem parar. Ligações de números que reconhecia, mas não tinha intenção alguma de atender. Esther, Berenice, Moisés. Deixei tocar até cair. E então vieram as mensagens. Precisamos conversar. Sua mãe está muito abalada. Venha jantar hoje. É uma ordem. Luísa, a família vem antes de tudo. Família. Uma palavra tão bonita, mas que na boca deles sempre significou obrigação, dever, silêncio. Eu deixei o celular de lado e segui minha tarde trabalhando. Por volta das 7 da noite, Amadeu me mandou outra mensagem. Eles estão te esperando na mesa, todos. Sua mãe está com um prato vazio na sua frente. Meu coração apertou por um instante, não por dó, mas por memória. Aquele prato vazio dizia tudo. Era simbólico, era teatral, era manipulativo. Era a última tentativa de me dobrar. E então, finalmente entendi. Aquele jantar não era para nós, era para eles. Era para recuperarem a versão de mim que não existia mais. Às 20h14, a campainha do loft tocou. Não precisei olhar pelo olho mágico para saber quem era. Esther. Eu respirei fundo, firmei os pés no chão e abri a porta. Ela estava com o rosto abatido, roupas amarrotadas e uma expressão que misturava orgulho ferido, desespero e muita raiva contida. Luísa, precisamos conversar. Eu fiquei em silêncio, esperando. Ela continuou. Você não pode simplesmente virar as costas para sua família. Você tem obrigações, você tem deveres. É sua responsabilidade manter essa casa em pé. Eu ergui o queixo. Responsabilidade? Quando foi que isso foi decidido? Eu nunca assinei contrato nenhum. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu preparei um jantar. Você precisa ir. É a sua chance de se desculpar e colocar as coisas no lugar. Eu arqueei a sobrancelha. Eu? Me desculpar? Claro, você criou essa confusão toda. Você deveria ser grata pelo lar que te demos. E foi aí que eu percebi. Minha mãe não estava triste pela família. Ela estava triste pelo colapso do controle. Com calma e pela primeira vez sem medo, eu disse: eu não vou. E esse jantar será lembrado como o último, porque eu não faço mais parte dessa dinâmica. O rosto dela desfigurou. Luísa, você não vai falar assim comigo na minha frente? Eu permaneci firme. Você disse que eu estava de castigo, que eu tinha que pedir perdão,
que eu devia obedecer você. Pois bem, aquele foi o último dia em que alguém tentou me colocar de castigo. Ela me encarou com ódio, mas havia algo mais por trás daquele olhar, um medo profundo. Medo de perder o último fio que a ligava à ilusão de poder. E então, sem mais palavras, ela virou as costas e foi embora. Sem despedida, sem lágrima, sem abraço. Apenas porta batida e silêncio. Na casa dela, o jantar ficou sobre a mesa por horas. O prato reservado para mim nunca foi tocado. Berenice comeu irritada, Moisés resmungou a noite toda, e Esther subiu para o quarto sem dizer nada. Aquele jantar não uniu ninguém, apenas escancarou o que sempre esteve quebrado. A família que antes dizia que eu era rebelde, agora finalmente encarava a verdade. Eu não era a filha que fugia, eu era a filha que sustentava, e eles só perceberam quando me perderam. Naquela noite, eu dormi com a janela aberta, o vento frio entrando no quarto, e pela primeira vez não senti falta de nada. Nenhuma culpa, nenhuma amarra, nenhuma dívida emocional. A história deles comigo terminava ali, mas a minha história, essa estava apenas começando. Aquele jantar vazio marcou o fim de um ciclo que levou anos para ser compreendido. Eu deixei de carregar expectativas, pesos e culpas que nunca foram meus. E descobri que quando a gente encontra coragem para romper o silêncio, o mundo ao redor desmorona, mas a gente renasce. E se você chegou até aqui, continue comigo. Ainda tem muito para contar. E a próxima história talvez seja ainda mais intensa.